E aí galera, Lécio Bernardo voltando com mais uma videoaula sobre Google Chart. Na aula passada a gente viu como é que faz para popular os dados usando o JavaScript, né? Colocando o código diretamente no JavaScript. Mas eu disse para vocês que também tem uma forma de usar JSON, que é esse padrão, né, de transferência, né, de intercâmbio de informações, e o Google aceita esse padrão e a gente consegue ler esses dados que estão aqui e montar tabela, montar qualquer tipo de gráfico que tem aqui na galeria. A gente consegue montar usando JSON também. O legal desse JSON é que a gente pode, nesse exemplo aqui ele diz, que a gente pode pegar através de uma função, né, do jQuery, né? Ele adiciona jQuery aqui, então a gente consegue ler um arquivo PHP que está gerando o JSON, ou seja, ele pode se conectar num banco de dados, né? E nesse caso, o que o PHP está fazendo? Eu já tenho um arquivo JSON pronto, eu já tenho um JSON pronto, o PHP está pegando o conteúdo desse JSON, está imprimindo uma string, né? Está mostrando o conteúdo desse JSON impresso na tela, e eu uso jQuery, a função Ajax do jQuery, para poder pegar esses dados e incluir nesse data table. Ora, se eu tenho um data table com os dados populados, né, com os dados já configurados, coluna e linha configurado, eu posso criar um gráfico e desenhar o gráfico em cima desses dados, certo? O legal disso é que eu tanto posso ter um arquivo JSON já pronto, e fazer isso mesmo que o PHP já está fazendo, como eu posso usar o PHP para procurar no banco de dados as informações e montar esse JSON em tempo de execução, né, dando um print lá, um echo nessa variável, né, que vai ser o JSON, e aí usar essa mesma técnica aqui de fazer plotar o gráfico, plotar a tabela, usando informações do banco de dados. Certo? O objetivo final do curso é fazer isso. Mas antes de gerar tudo isso daqui, eu tenho que entender como é que eu estruturo esse JSON. E também, antes de entender como é que eu estruturo o JSON, é interessante que a gente saiba como fazer para o PHP gerar o JSON no padrão que eu quero, né? Nesses padrões aqui. Como é que eu faço para criar para que o PHP gere um objeto do JSON? Porque aqui, se a gente for estudar, você vê que começa com um objeto. Como é que eu faço para o PHP colocar essa chave? Tem gente que coloca a chave manual, né? Coloca aqui uma chave na frente, outra chave atrás e coloca isso aqui dinâmico, certo? Não é tão legal, né? Às vezes ele coloca até aqui, né? Eles colocam a chave, abre chave, coloca coisa e tal. Depois coloca aqui no final como valor, aí tacam. Aí isso aqui, o PHP que gera só essa partezinha aqui. Daqui para trás eles fazem manual. Se a gente entender como é que o PHP gera, como é que eu faço para gerar um objeto em JSON? Como é que eu faço para gerar um array em JSON? Como é que eu faço para colocar um objeto dentro de um array em JSON? Usando PHP. Então, se a gente entender como é que funciona esse macete, tudo vai ficar mais fácil. Porque imagina que se a gente precisasse trabalhar com JSON que tivesse esses 50, 100, 300 chaves dessas aqui, e eu fazer manutenção nisso, não fica tão legal. Então, se a gente entender como é que o PHP trabalha, como é que eu faço para criar esse objeto aqui no PHP, usando JSON, né? Usando o PHP para gerar o JSON, vai ficar muito mais fácil para a gente entender e produzir os nossos arquivos. Então, o assunto dela é isso. Como é que eu faço para criar um objeto JSON? Como é que eu faço para criar um objeto JSON nesse padrão aqui? Um objeto, chave e valor. Como é que eu faço para criar um array com valor aqui dentro? Como é que eu faço para criar um string? Como é que eu faço para criar um objeto, um array dentro, um objeto dentro de um array? Então a gente vai trabalhar hoje prestando
atenção nesse detalhe de como é que faz para o PHP gerar um arquivo direitinho. Vamos aqui. Primeira coisa que eu tenho, eu já deixei um documento pronto aqui para agilizar, certo? É um documento simples, HTML5. Aqui tem o cabeçalho, né? Um title só, PHP trabalhando com arrays, né? E um H3 trabalhando com array em PHP para entender JSON. A tag aqui, todo o código PHP eu vou colocar aqui dentro. Então, se você é iniciante de PHP, se você já sabe como é que funciona, a array, como é que o PHP trabalha com array, que tipo de array tem no PHP, eu mesmo assim eu recomendo que você olhe essa aula para poder você ver o que é o resultado. Quando a gente codificar em JSON, quando a gente converter em JSON esses arrays, aí você vai entender que para cada tipo de array que eu tenho no PHP, eu tenho uma saída diferente em JSON, certo? Então eu vou executar aquela minha página, está aqui já. Eu tenho um servidor Apache rodando para executar esse meu PHP, né? Então aqui só tem se você puder perceber, aqui só tem aqui só tem um H3 mesmo sendo processado, certo? Beleza. Então vou colocar aqui a tela cheia porque eu vou dar um zoom, né? Pra ficar melhor, beleza. Então aqui, o PHP a gente tem dois tipos de arrays, certo? Array, a gente declara assim, né? Array, como é que eu crio um array? Array, assim, certo? Esse array eu posso colocar. Para que serve um array na realidade? Um array serve para eu evitar isso daqui, ó. Nome 1, cria uma variável e coloco a variável aqui do tipo string, certo? Aí eu vou e preciso criar outra variável aqui do mesmo tipo, 2, 3, 4, 5, nome 2, 3, 4, 5. Imagina que eu vou ter que fazer isso 100 vezes, 200 vezes, então eu não tenho que estar criando várias variáveis. Se todas são do mesmo tipo, eu posso colocar em um array, em uma variável do tipo array. Dentro dele eu coloco os elementos, né? Então, nome 1, nome 2, nome 3, nome 4. Beleza? Pronto. Como é que eu faço para... no PHP eu tenho um comando que é o printr. Eu posso colocar um array aqui. Olha o que é a saída desse printr. Antes do printr eu vou colocar um echo pré, que é para sair formatado, bonitinho, certo? Então vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. Olha só o que ele faz. O printr ele me mostra o tipo, né, do que está sendo impresso e me mostra o conteúdo dele. Veja só como é que está sendo aqui o meu código. Array, certo? Esse aqui não é esse nome, certo? Posso botar aqui, ó, nomes, certo? Que ele vai continuar sendo array, porque isso aqui é o tipo, né? Então, e ele vai me mostrar todos os elementos que estão dentro desse array. Você pode escutar vetor, né? É a mesma coisa no PHP também. O array é conhecido como vetor. Mas vamos dar nome de array mesmo, que é o nome da função. Então, array. Então eu tenho aqui 4 elementos, né? Os elementos são separados por vírgulas, 4 elementos do tipo string. E aqui ele está me dizendo, ó, os elementos. E o que é isso que está aqui antes? É o
índice. Então ele começa com, apesar de eu ter 4 elementos, meu primeiro elemento não começa com índice 1, começa com índice 0. Então vai de 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Para que esse índice? Porque eu posso simplesmente querer imprimir o índice 2 desse array. Então eu vou colocar um eco a nomes, no array de nomes, e eu quero acessar o índice 2 desse array. O que ele vai me mostrar aqui embaixo? Nome 3. O índice 2 é nome 3, certo? Eu posso até com o índice 2 do array nomes, ponto, o que ele me mostra? Índice 2 do array nomes, nome 3. Beleza? Então esse é um array normal, certo? Um array simples que o índice, onde os índices são associados automaticamente, são inclusos automaticamente à medida que eu for colocando. São índices numéricos, certo? Inclusive, eu posso, dentro de um elemento desse aqui, colocar um outro array, ó, certo? Um desses índices, o índice 4, o índice 3, desculpa, o índice 3 do meu array nomes vai ser sobrenome. Vai ter o sobrenome 1, sobrenome 2. Aí vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha aqui. Então o índice 3 do array nomes é um array também. E aí ele vai me dizer que esse array tem índice 0 e 1. Eu tenho 2 índices. Como é que eu faço para imprimir, para acessar esse índice 0 do array, certo? Esse array antes era um array unidimensional, só tinha uma dimensão, mas agora ele tem profundidade, né? Que a gente diz, né? Ele tem agora outro array dentro dele. Então ele tem esse índice aqui, é o índice 0 do índice 3 do array nomes. Então eu posso muito bem chegar aqui e dizer, ó, o índice 3 barra 0 do array nomes índice 3, e aqui eu coloco o índice 0. O que acontece? É sobrenome 1. Se eu quiser acessar o índice 1, eu coloco assim, 3 barra 1, só para a gente se situar. Aqui direitinho eu coloco e aparece sobrenome 2. Então eu estou acessando o índice 1 do índice 3 do array nomes, certo? Agora você imagina se eu tiver dentro do array, dentro desse segundo array, dentro do índice 3 do array nomes, esse array aqui é o array nomes, né? E esse array aqui, que nome é? Esse array aqui é o array nomes. E esse array aqui, que nome é? É o array índice 3 do array nomes. Você imagina se eu tivesse aqui um outro array que fosse mais nome 1. Deixa eu quebrar aqui só para você. Mais nome 1
mais nome 2. Aqui, ó, outro sobrenome 1. Outro sobrenome 2. Olha como é que ficou aqui esse array agora. O array 3 o índice 3 do array nomes tem um array que tem 3 índices. O índice 0 é um string, sobrenome 1. O índice 1 é uma string, sobrenome 2. E o índice 2 é um outro array com mais 2 índices. Outro sobrenome 1 e outro sobrenome 2. E outro sobrenome 2. Certo? Como eu faço para acessar esse valor aqui? Então eu estou no índice 3, é um array. Então esse valor aqui é o índice 0 do índice 2 do índice 3 do array nomes. Então 3 barra 1 barra 2 nomes 2. Perdão, 1. Índice 0 e 1, né? Três barra 2 barra 1. Pronto. Certo? 3 barra 3, 2, 1. É o índice 1 do índice 2 do índice 3 do array nomes. Isso é muito complicado, né? Não é, quer dizer, é um pouco confuso quando a gente começa a identar todos esses valores, certo? O ideal é que nós trabalhemos no máximo com duas hierarquias, certo? Com duas hierarquias, não ficar muito confuso, certo? Eu mostrei para vocês qual era o poder, né, que se tem a estrutura array no PHP. Eu posso colocar aí ao infinito de indentações. Mas o PHP tem um outro tipo de array que fica mais fácil para a gente entender, porque aqui é muito índice 3, índice 1. Se eu não der um print R antes, eu não vou saber o índice, porque só o primeiro array eu tenho um nome, né, nele. Só o primeiro array eu tenho um nome nele. Então os outros são índices, ó. O índice 3 do array nomes, o índice 2 do índice 3 do array nomes. Então fica um pouco confuso semanticamente para a gente entender qual é essa estrutura toda. Então o PHP ele tem dois tipos de arrays. Eu tenho esse array, certo? E eu tenho esse, eu vou apagar aqui. Vou apagar aqui também. Eu tenho um array chamado array associativo, onde eu posso associar os seus índices, ao invés de ser os seus índices automaticamente, eu posso dizer o que se refere esse índice. Ao invés de ser 0, 1, 2, 3, eu posso dizer que o índice 1 vai ser nome, aí eu coloco aqui para dizer qual é o valor dele, ó. Nome 1. Laércio.
Nome 2. Maximus. Nome 3. Petrus. Então, se eu der um print R aqui, ó, nomes associados, nomes associativos. Vou botar aqui array associativo. Array associativo. Aqui eu vou deixar echo pré print R nomes, certo? Eu vou colocar a mesma estrutura aqui embaixo para a gente ver. Echo pré, para sair bem formatado, print R array associativo. Olha a diferença aqui. É a mesma coisa, certo? Só que ao invés de ele colocar os índices automaticamente, eu coloquei o índice. Eu disse que o índice, ao invés de ser índice 0, vai ser o nome 1. Ao invés de ser o índice 1, vai ser o nome 2. Ao invés de ser o índice 2, vai ser o nome 3. Então, para eu acessar echo array associativo o índice nome 2. Então, ele me imprime o nome 2, o índice, certo? O nome Maximus que está no índice nome 2 do array associativo, certo? Então, semanticamente fica melhor. Eu posso colocar aqui um outro array como índice, próximo índice, certo? Posso dizer aqui que os sobrenomes serão um array e esse array também vai ser associativo. Sobrenome 1 vai ser igual a Bernard. Olha como fica. O índice sobrenomes também é um array associativo. Então, para eu acessar, eu vou lá e digo, olha, eu quero o sobrenomes, sobrenome 1. Ele vai me imprimir. Opa, somente os sobrenomes. Array associativo nome 2. Não é nome 2 porque é só isso aqui. Pode ver. Eu estou acessando o sobrenome 1 do índice sobrenome do índice sobrenomes do array associativo, certo? Então, fica mais semanticamente fica mais fácil da gente entender por quê. Porque eu tenho o sobrenome 1, onde é que vai estar o sobrenome 1? Vai estar no array de sobrenomes, certo? E esse array de sobrenomes vai estar onde? Aí eu posso colocar aqui, ao invés de array associativo, eu posso colocar nomes associados,
semanticamente vai ficar mais fácil da gente entender, já que um sobrenome só deve estar no array de sobrenomes. Se é um sobrenome, deve ter um array de nomes, certo? Então fica mais fácil para a gente acessar o sobrenome 1 do array do sobrenome, né? Me diga o sobrenome do nome 1, né? Sei lá. Então você faz o que você quiser com esse array associativo. Por que eu estou mostrando as diferenças de array e de um array simples e de um array associativo? Porque o JSON trabalha de maneira diferente quando a gente joga um array normal e um array associativo. Eu vou mostrar para vocês bem rápido como é que ele faz. Eu vou tirar esse array daqui. Vou tirar esse array daqui também. Fica mais fácil a gente entender. Então ele ficou simples agora, né? Tá dando um erro aqui porque eu tirei lá, né? Sobrenome. Então ele ficou simples agora. O primeiro array fica com os índices automáticos numéricos, e o segundo array eu associo esse índice, certo? Eu associo esse índice. Quando a gente for converter esse nome, esse array aqui e esse array aqui em JSON, para eu converter é muito simples. Eu faço assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó, JSON encode, vou botar aqui, ó, echo JSON encode nomes. Então ele vai encodificar no formato JSON esse meu array e vai imprimir na tela para mim. Aqui no Google Chrome eu tenho uma extensão que é uma de formatar os JSONs. Deixa eu ver aqui. Configuração, extensões. JSON Viewer. Ó, esse JSON View, ele formata, né? Ele formata o JSON. Fica mais fácil da gente ler o arquivo JSON. Vou mostrar para vocês como é que acontece isso. O que acontece isso? Aqui no... Eu vou imprimir isso daqui. Olha como é que mostra. Ele vai me mostrar um array simples, tá vendo? JSON. O que é isso aqui? Colchete. Abre colchete, fecha colchete. É um array, tá vendo? Abre colchete, fecha colchete. Valores separados por vírgula. Então como é que eu faço um array em JSON? Usando PHP. Eu crio um array e coloco ele. É um array não associativo. Quando eu transformar ele para JSON, o PHP vai transformar ele para um array de fato no JSON, certo? Agora, se eu converter um array associativo do PHP para JSON, o que acontece? Vamos ver. JSON encode nomes associados. Olha o que ele fez. Ele converteu em objeto. Olha aqui, objeto, abre chaves, fecha chave, abre parênteses, é chave mesmo, meu Deus. Abre chaves, fecha chaves, eu tenho um chave valor, string, dois pontos, valor. Olha o que ele faz, é um objeto, string, dois pontos, valor. Certo? String, dois pontos, valor. Ele está mostrando aqui, ele está mostrando isso daqui, sem, também com string, com aspas duplas, porque eu tenho um PHP no meio, eu tenho um código PHP no meio. Se fosse só JSON, aquele plugin ia funcionar. Deixa eu
comentar aqui, só para a gente ver como é que funciona lá o plugin. Tem que ser só JSON. Assim, tem que ser só JSON, não pode ter mais nada para ele poder imprimir. Deixa eu colocar isso aqui também, como um JSON. Ver se ele... tem que ser só um objeto mesmo. Ó, tá vendo? Ele tirou as aspas das chaves, certo? 1, 2, 3. Então, isso aqui é um objeto JSON de fato. Quem tá fazendo isso aqui é quem tá fazendo isso daqui é o plugin lá, a extensão JSON View. Então, o PHP cria um objeto quando a gente tem codificado um array associativo. E ele cria... Vou comentar essa linha aqui também. Vamos comentar essa linha aqui. E ele cria... Deixa eu só colocar aqui um BR para quebrar a linha. Então, quando eu tenho um array que não é associativo, ele cria um array, o JSON, um array, uma coleção de valores. Quando eu tenho um array associativo, ele cria um objeto, chave e valor. Ele cria essa estrutura, certo? Os valores podem ser desse tipo, podem ser strings, podem ser números, como a gente vê aqui, ó, os valores são strings, mas o valor também vamos ver aqui o que ele faz. Pode ser número, tá vendo, ó? Pode ser número, pode ser nulo também. Ele entende o nulo também, tá vendo? Pode ser nulo, pode ser booleano, true ou false. True ou false, né? Podem ser o array também e podem ser objetos também, certo? Então, esses são os valores, tanto para o objeto, né, chave e valor, quanto string e valor, quanto para o array, os valores do array normal, esses valores aqui também podem ser nulo, pode ser numérico, podem ser booleanos, podem ser arrays também, podem ser objetos também, não tem nenhum problema. Eu posso colocar um array associativo aqui dentro e ele vai ficar um objeto. Então, já deu para ter uma ideia de como é que a gente vai fazer essa estrutura. O que é isso aqui, ó? Chave é um objeto. Um objeto JSON, ele é produto de um array associativo do PHP. Então, e aí você pode ver, ó, chave e valores. Então eu tenho um array associativo em que o primeiro elemento, a primeira chave é calls, e o valor da primeira chave é um array que não é associativo, que dentro desse array eu tenho um objeto que é um array associativo. Então toda vida que eu ver chave no JSON, eu boto um array associativo no PHP. E toda vida que eu ver colchete no JSON, eu vou colocar um array não associativo, certo? Esse array associativo aqui, ele tem a chave colunas. Mas esse array, esse objeto aqui, certo? Esse objeto aqui, ele é
ele tem sua chave também, ó, ID, e o seu valor null, né, em branco, tem sua chave label e seu valor topping, tem sua chave pattern e seu valor em branco, tem sua chave type e seu valor string, certo? Então aqui a gente já tem uma ideia de como é que a gente vai fazer. Na próxima aula nós vamos fazer um exemplo de uma estrutura dessa daqui, um exemplo abstrato, fazendo direto no PHP. Depois que a gente tiver já bem com essa base bem fixada aqui, né, eu posso a gente vai estudar a estrutura do JSON, né, e ver quais são os campos que eu tenho que colocar, como é que eu tenho que... Mas aqui a gente já tem uma ideia de como é que faz, certo? Eu tenho que colocar essas colunas e rows sempre, esse ID eu tenho que colocar sempre, o label eu tenho que colocar sempre, o que é esse C, já nas linhas, ó, eu já tenho mais coisas aqui, ó, indentadas, tá vendo? Ó? Que é um objeto, que é um array associativo no PHP, aí o primeiro índice equals tem um array não associativo, que dentro tem dois elementos sendo arrays associativos. Na rows é que o negócio fica pesado mesmo, olha só. Eu tenho uma segunda chave do primeiro array associativo rows, que tem um array não associativo e tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas, né? Na primeira linha eu tenho um array associativo, que a primeira chave é um C e o valor é um array não associativo que tem dois elementos. O primeiro V é o valor da primeira coluna, o segundo V é o valor da segunda coluna, e aí o negócio pega mais ainda, porque eu tenho aqui, ó, dois valores dentro desse array não associativo, dentro desse array associativo, dentro desse array não associativo, dentro desse array associativo. Então, é por isso que a gente passou uma base de arrays associativos e não associativos, para a gente poder trabalhar direitinho com o JSON e você entender, vocês vão praticando a questão de arrays associativos, como é que eu faço um objeto, como é que eu faço um array, eu vou colocar um objeto dentro de um array normal, um array não associativo. Vá trabalhando com PHP, fazendo o PHP criar essas estruturas do JSON, porque quando a gente for fazer isso daqui, a gente vai ter que estar bem fixada essa ideia do que é que gera array e do que é que gera objeto no JSON partindo do PHP, beleza? Então, qualquer sugestão, qualquer dúvida, você pode mandar um e-mail para contato@laerciobernardo.com.br, contato@laerciobernardo.com.br. No Skype eu também estou Laércio Bernardo, e você pode deixar um comentário aqui no vídeo, né? E aí a gente está preparando um bom material aí de PHP, de vários outros assuntos aí para Android, vários outros assuntos aí para que vocês possam aprender e desenvolver aí, ganhar muito dinheiro aí, que eu espero que vocês usem esse conteúdo, esse conhecimento para serem bem sucedidos na sua vida profissional. Então, um abraço, até a próxima aula.